E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar da vitória, mais ou menos, né? De Brecha. E aí, gente, calma, né? Pode ter gente que vai cair aqui no canal de paraquedas, que não conhece, e vai achar que eu tô torcendo para ir os Barks. Não é. Eu estou justamente, né, chamando a atenção de vocês para que nós não deixamos que o Yusfila se torne uma coisa normal no conceito. Porque vamos analisar aqui essa vitória. É uma vitória, é uma vitória. É uma vitória sobre o decreto? Mais ou menos, né? Por quê? Porque o tribunal, ele reconheceu a cidadania por linha materna. Vamos lá, é via materna, né? Mesmo após o decreto do ministro Yus Barks, beleza, né? Só que ele aplicou as regras antigas porque a família comprovou ter buscado o reconhecimento administrativo antes do dia 27 de março de 2025, desculpa, né? Que teve a data ali do decreto do ministro Yus Barks, decreto da vergonha, ministros, atores Yus Barks, né? E o processo em si, ele foi protocolado depois do decreto, ponto, né? E o juiz aceitou as provas, né? Que eles estavam trabalhando antes da mudança, toda aquela coisa que eu já falei em vários vídeos. E aí ele permitiu o reconhecimento da via materna, que seria aquela questão lá. Quando a gente fala via materna, a gente pega aquela questão de 1948, quando o filho nasceu antes, né? Tudo isso aí. Beleza. E aí, esse caso, né, ele tem uma outra peculiaridade, que ele tinha uma estrutura de dupla linha de transmissão, ou seja, era paterna e materna, né? Mas a linha materna foi escolhida porque era a alternativa que não tinha a documentação suficiente, ou seja, o tribunal considerou que mesmo tendo a paterna, né, o reconhecimento era viável, reforçando o princípio legítimo do afindamento, né? Então vocês vejam aí como essa sentença, por isso que eu até demorei para fazer o vídeo, porque é um negócio muito inosado, né? Só que se a gente parar aqui, né? Olha só, o reconhecimento administrativo era inviável, reforçando o princípio do legítimo afindamento. Beleza. A confiança legítima que o cidadão não pode ser prejudicado por mudanças repentinas quando já buscava o direito. Tá bom. Mas por que só porque ele teve que comprovar que já estava na fila? O princípio é justamente esse. O cara dormiu, tá bom, vou dormir, né? Aí ele acorda, tá lá no trabalho, viu que não pode mais fazer cidadania italiana? Como não? Tô lá pegando os documentos, lá tô falando com a família. Não, agora não pode mais, porque tu perdesse o prazo. Que prazo, cara? Quando eu fui dormir não tinha prazo. Não, mas agora o cara acordou e disse que tem prazo. Ah. Então assim, para eu comprovar uma coisa básica, eu precisava ter uma bola de cristal ou estar numa fila. O princípio não existe. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês para a gente não deixar normalizar, tá? E aí, ok, a decisão confirma que filas, bloqueios consulares, impossibilidades de agendamento são elementos válidos para demonstrar tentativas administrativas. Tá bom, né? Aí, qual a importância? Mostra que o decreto ele não bloqueia automaticamente, isso todo mundo já sabia. As ações de 1948, a gente chama de via materna, né, continuam viáveis. Os tribunais italianos estão reconhecendo até mais ou menos, né? Fica aquela coisa. A decisão de Brecha tende a influenciar outros tribunais? Não dá para saber. Não dá para saber, tá? E também eu deixei aqui na descrição tudo isso explicado,
tá? Deixei até uma tabelinha, eu sei que na descrição não dá para deixar uma tabela muito bem alinhada, mas tá lá a tabela. Só que assim, gente, no fim das contas, né? Vejam que ainda vale o que eu falei no primeiro vídeo, no sábado, depois daquela maldita sexta-feira. Criaram mais taxa, subiram o que já existia. E resumo, cidadania italiana hoje, quais são os pilares? Tem muita gente me perguntando, então vou responder nesse vídeo de novo, tá? Você precisa de provas fortes, ou seja, você prova que já estava na fila, você tem outras provas que você já estava trabalhando lá antes, tudo beleza. Recurso financeiro. Por quê? Porque esse caso de brecha, beleza, foi na primeira instância, não tem mais como recorrer, tá tudo certo, legal. É o que a maioria dos advogados estão fazendo. Ninguém mais está cantando vitória quando sai a sentença. Tá todo mundo ficando quieto. Quando passa trânsito julgado, qualquer possibilidade de recorrer, eles vão lá e falam. Para não ter represália do Ministério Interno, né? Ou seja, o Ministério não viu, aí o advogado, eu ganhei, não sei o que, o cara olha, dá para recorrer ainda? Dá, vamos lá recorrer. Né? Mesmo assim, gente, mesmo assim, você tem que ter recurso financeiro para recorrer. Seja segunda, terceira, quarta, quinta, até no final. Se você não tem um recurso financeiro, faça primeiro a reserva financeira. Porque a chance do juiz te negar por nada é grande. Nós estamos vendo alguns juízes dando sentenças totalmente birulei, tá? Teve sentença judicial de processo protocolado 1 ano antes do decreto, que o juiz pegou, aplicou o decreto e aí a família ficou assim, cara, mas eu não tenho, mas eu achei que... E aí, meu amigo, não adianta, tu tem que recorrer. Tu tem que recorrer. E para recorrer tem que pagar. Ponto. Já tivemos aqui, acho que uns 2, 3 vídeos de sentenças reformadas, ou seja, sentenças que na primeira instância foram negadas, a família levou para a instância superior, lá elas foram reformadas, ou seja, em primeira instância elas foram indeferidas e na reforma elas foram deferidas. Só que tudo isso tem custo. Não adianta dizer, eu perdi porque meu advogado é ruim, eu não sei o quê. Gente, o juiz decidiu. Você tem 2 opções, joga a toalha ou recorre. Ponto. O caso lá da família que foi aplicado o decreto, mesmo o processo ter ido antes do decreto, o que a família vai fazer? Vai lá bater panela na frente do tribunal? Não dá, cara. Você tem que levar... É assim que o jogo funciona. Você tem que saber como o jogo funciona. Tá? Então, assim, façam reserva financeira. Não adianta, mas o meu tribunal também é brecha, é um caso parecido. Gente, já teve vídeo aqui no canal onde eu mostrei, eu não sei se foi um juiz ou uma juíza, no mesmo dia, é sério, numa audiência ela negou, na outra ela acatou, sendo que os casos eram iguais, assim, igual, só mudava o nome, as coisas, e aí vai fazer o quê? Não vai fazer, né? Então, para essas e outras coisas e muitas outras, eu sempre lembro a vocês, vídeos de planejamento. Assistam, façam um favor para vocês, tá bom? Quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like, principalmente os membros do canal, meu muito obrigado, vocês são os nossos patrocinadores. Lembrando que se você quer se tornar membro, tem um botãozinho Seja Membro, você vai ter uma série de vantagens, inclusive acesso à nossa lista de planejamento, e convido a todos a entrar no nosso Discord, está tudo na descrição do vídeo, tudo bonitinho, no primeiro comentário fixado, e é isso aí, tá bom? Um abraço, partiu e eu fui, tchau!